As convidadas de hoje são as voluntárias da Catland e vamos conversar sobre manejo com gatos e crianças. Bem-vinda, meninas. Andréia e Aline, poderiam se apresentar um pouquinho para os nossos ouvintes? Pode ir com a Andréia. Bom, meu nome é Andréia, né? Eu sou bióloga pós-graduada em comportamento animal, me especializei em comportamento de cães e gatos. Estou fazendo veterinária também. E na Catland eu trabalho ajudando na ressocialização dos gatinhos que chegaram medrosinhos, assustados, né? Fazendo toda essa adaptação e orientando também os novos adotantes, né? Como que vai fazer essa parte de adaptação quando eles chegam em casa, né? Todo esse processo. Eu sou a Aline, eu sou voluntária, principalmente de lar temporário há alguns anos, e eu fui convidada a vir aqui para falar sobre essa questão de adaptar uma criança a uma casa já com bichos, ou os bichos a uma nova criança. Maravilha. E vocês também são voluntárias há muitos anos, né? A Aline, desde antes Quando da não Catland. era Catland, no caso. Então, eu conheci a Perla enquanto ela ainda era protetora independente. E estava começando a ser namorada ali, aquela coisa de Catland. Quando eu vi o episódio dela, eu falei, meu Deus, é só 10 anos, assim, porque eu acredito que eu comecei a voluntariar, a auxiliar a Perla a partir de 2013, mais ou menos. Então, eu devo estar com a Catland há uns 11 para 12 anos já. Mas antes de ser formalizado, então era mato alto ainda na época. Perfeito. E também tem, né, André, que você é idealizadora de projetos dentro da ONG, que até entram na questão dos nossos, falando de outros episódios, sobre a paciência que a gente tem que ter com o animal, né? Então, se você falar um pouquinho desse projeto que vocês têm, esse protocolo, na verdade, né? A gente conseguiu montar uma equipe, né? Tudo assim, bem recente, mas está tendo resultados muito bons. A gente conseguiu montar uma equipe de voluntários. Então, eu coordeno, eu faço treinamento, toda orientação de como abordar os gatinhos e tudo mais. E a gente montou um etograma, que na verdade é uma planilha gigante, que vão determinadas assim, informações para a gente acompanhar a evolução de cada gatinho. Então, o que a gente consegue trabalhar, o dia que a gente consegue trabalhar, se eles aceitam brincadeira, se eles aceitam petisco, se eles aceitam alimento úmido, se eles não aceitam, não interagem. Tudo que eles fizerem ali, enquanto a gente estiver observando, a gente sinaliza nessa planilha, né, nesse etograma, justamente para a gente ter um controle de acompanhamento e ver se eles estão regredindo de comportamento ou tendo uma melhora. E com isso a gente consegue aferir também a questão de bem-estar ou necessidade de aporte aí da parte veterinária também. Incrível mesmo. Eu vou falar um pouquinho, gente, vocês poderiam falar um pouquinho, uma de cada vez, depois, sobre como foi esse contato com a criança, né, dentro da vida de vocês, tanto pessoal como na ONG. Pode começar. Eu tenho os meus sobrinhos, né? Então, assim, a criança menor, antes da minha filha, já tem 9 anos, né? Uhum. E os meus sobrinhos mais velhos, eu os levava, pré-pandemia, eu os levava comigo para a Catland para voluntariar. Então, se eu ia fazer alguma atividade de bem-estar, ou como eu sou fotógrafa, eu levava para fazer algumas fotos de alguns gatos para atualizar site e rede social, eu os levava comigo, entregava uma escovinha para cada e falava, vai afofar gato, tarefa de vocês é afofar, e daí eles iam pela sede, escolhendo o gatinho que eles estavam mais afim e que deixava também. Então, essa coisa, para mim, sempre foi muito normal, porque eu fui a criança que sempre teve bicho, que sempre pegou bicho da rua, já chegava chorando em casa com o bicho na mão, mãe. Então, eu sempre fui essa criança. Então, a criança ter contato com bicho, para mim, nunca foi estranho, assim. Era tipo, não, vocês vão pra sede para aprender a cuidar de bicho. E eles adoravam. A pandemia inteira, eles me cobraram muito, que eu não estava levando eles na sede. Mas eu me mudei, tô mais distante, é difícil. E daí, quando veio a minha filha, apesar dela não ter sido ali planejadinha, né? Ela meio que aconteceu na nossa vida, era muito natural a gente já pensar e como a gente vai tornar tudo mais acessível pros bichos? Porque ela ia crescer com eles, então ia ser, na minha opinião, seria muito natural isso tudo. Agora, para eles eram os reizinhos, de repente, o que esse filhote novo tá chorando, né? Sim.
Então era essa a nossa maior preocupação, assim, de tornar tudo o mais natural para eles. E aí eles tiveram acesso ao quarto, tiveram acesso a tudo dela, assim, antes dela nascer, para eles já verem que, tá, é só mais alguém na família. Na época você chegou a pesquisar, assim, como você ia fazer e tal, ou não? Foi assim, vamos. Foi não foi uma coisa muito formal, foi muito assim, de conversa com um voluntário que já tem filho. A vice-presidente na época, a Kátia, ela estava grávida também. Então, ela estava um pouco mais grávida que eu. E quando o Liam nasceu, ela já foi me dando umas dicas, assim, de, olha, não vai na sede muito novinho, com um bebê muito novinho, porque às vezes você tá com a imunidade menor, vem um bichinho com alguma coisa da rua, vamos deixar vocês criarem mais anticorpos e tudo. Ou então ela falando, eu trouxe a touquinha do hospital, dei para os gatos cheirarem, eles ficarem bem. Então tinha uns spoilers, né, do que viria por ali. Eles iam me dando spoilers. E tem muita avó na Catland, tem muita tia também que traz os sobrinhos e foi sempre aquela coisa, uma conversa muito natural. E as pessoas trazendo para mim, olha, faz tal coisa, pensa de tal jeito, tudo. E eu acho que a gente já falou sobre isso em outros momentos, mas eu acho que sempre teve uma recepção muito natural. De tipo, é natural que os bichos estejam aqui, é natural que a Cecília esteja aqui, né, minha filha. É natural os sobrinhos aqui. Então foi tudo o mais tranquilo que pudesse ser feito. Eu acho que entra muito naquela que a gente conversou também. A nossa reação quanto aos seus animais e a criança, né? Se a gente fica muito... Assim, eu acredito que tudo bem ter um leve receio, né? Sim. Fez tudo correto, né? Higienização, tudo. Mas a gente fica meio receoso. Mas ainda assim, saber o comportamento do seu animal e como ele vai receber. Como você conhece o seu gatinho, seu cachorrinho, e sabe como os sinais de alerta, né? Sim. E a gente vai preparando aos poucos. E além do que, eles escutavam, né? A Cecília na sua barriga. Durante todo esse processo. Eu acredito que ficavam na barriga. Ou aqueles vídeos bem fofinhos, né? Que a gente vê no Instagram sempre. E até tenho esse daqui, essa lar temporário, a Melissa, eu tava super grávida na época, e a gente cuidou dela aqui pequenininha, ela chegou com poucos dias de vida, e ela dormia na barriga, só que às vezes Cecília começava a dar uma sambada, e ela falava, não gostei, e ela ia deitar com um gato. Então, é muito impressionante como eles agem, porque eles sabem que você está grávida, eles sabem que tem um filhotinho ali dentro, e eles têm um cuidado maior, e às vezes eles escolhem deitar em cima da barriga, de tipo, geralmente eles gostam de ficar assim, aninhadinhos, os meus pelo menos, ou então aqui assim no colo. Durante a gravidez não, eles queriam deitar tipo, abraçando a barriga mesmo. No alto da montanha. Isso, eles queriam subir aqui. Então é muito fofo ver que eles sabiam que tinha um bebezinho lá. Andréa, cientificamente falando, de fato os animais conseguem ter essa percepção de que há um outro humaninho ali presente? Então, assim, a grande maioria dos animais, eles realmente percebem não tanto essa consciência de, nossa, é um neném que está nascendo, mas acontece uma série de alterações hormonais da mulher que fazem os gatos, os cães, no caso os gatos, perceberem que tem alguma coisa diferente. O olfato? Isso. Eles têm tanto a questão do olfato mesmo, como tem a questão também, como se fossem os feromônios dele, né? A gente também libera isso no suor, tudo. Então, isso acaba... Eles têm um olfato muito mais apurado que o nosso e acaba sendo muito mais presente para eles. Eles identificam qualquer alteração hormonal que a gente possa ter e eles acabam percebendo que tem alguma coisa. E a gente libera durante a gravidez realmente hormônios diferentes, né? Então, muitos acabam fazendo essa associação, né? Eu acho que é um neném, alguma coisa assim, né? Ou então tem até muitos animais que acabam atuando, por exemplo, em terapia assistida por animais, tudo. Ou no caso até de cães, que fazem, avisam o tutor quando o tutor vai ter uma convulsão. Eu vi coisas isso, desse é super tipo. interessante. E tem gatos que, assim, é difícil você treinar um gato para que ele reaja àquilo.
Mas tem gatos que são mais sensíveis naturalmente. Então, assim, um exemplo, eu tenho uma gata que ela é como se fosse meu apoio emocional, porque toda vez que eu choro, ela vem na minha cara, fica me afofando e fica esfregando a carinha assim em mim até eu parar. Porque eu tiro totalmente o foco do que tava me estressando ali naquele momento, eu começo a dar risada, porque eu não aguento aquela coisa fofa e começo a fazer carinho, tudo. Então, assim, ela tem isso, eu nunca ensinei ela, mas ela tem isso, é dela. E tem outros animais que acabam tendo essa sensibilidade também. É muito comum também de perceber, muitas vezes, gatinha que já foi mãe. Então, elas podem ter uma sensibilidade um pouquinho maior, muitas vezes até por aguçar esse instinto materno que eles têm, né? Então, isso acaba sendo bem legal porque eles percebem. Eles percebem que tem coisa diferente ali e com o tempo eles vão entendendo que tem uma coisinha crescendo, né? Porque tá aumentando a barriga. Então, eles vão entendendo isso. Mas acaba sendo muito pela questão hormonal que a gente libera. Escutar batimento cardíaco tem alguma relação? Então, escutar, assim, Chute, sei lá. eu acho que é mais fácil sentir. Né, se eles estão deitadinhos e às vezes acontece, tipo, que foi isso? Chega um momento da gravidez que você fala assim, meu Deus, isso é um bebê ou é um alien? Porque a barriga começa a mover mesmo. E eu ficava assim, às vezes, meu Deus, tá mexendo demais. E aí eles reclamavam um pouco de tipo, poxa, eu tava dormindo, né, neném? Nossa, eu não gostei. Poxa, você podia ter ficado parada, sabe? O que custa? Eu nunca tinha pensado nisso, mas eu tenho um gatinho de apoio emocional, assim. O Derp, ele se você tá rindo muito, ele vem pra perto pra ver que bagunça é essa? Agora, quando você tá chorando, ele vem direto aqui assim, pro peito, e ele fica colado em você até você se acalmar. É impressionante, eu nunca tinha pensado. E assim, cão, muitas vezes, quando são treinados pra isso, eles executam o trabalho assim, de forma impecável. Só que muitos nunca foram treinados, mas eles têm essa sensibilidade. Porque, assim, uma coisa que eu costumo até orientar muitas pessoas, né? Que os animais, eles baseiam a segurança deles em nós. Então, assim, eles veem o humano como aquele que provém, dá o alimento, dá o carinho, traz as coisas pra casa, oferece o sachêzinho, tudo. Então, você é uma fonte de... Nossa, como que eu posso dizer? Tipo, você tá... Segurança. Acaba sendo a fonte de segurança deles. Exemplo também, né? Também, igual, a gente tá até comentando sobre como você reage. Sim, né? exatamente. Então, isso também, se eu reajo, eu fico assustada, eu fico nervosa. Entra totalmente nisso. Porque eles acabam se espelhando na gente. Então, assim, se eu fico insegura de repente com alguma coisa, eles param, tipo... Por que essa pessoa, que é um poço de segurança, tá inseguro? Automaticamente, eu tenho que ficar inseguro. Se ela tá insegura, eu tenho que ficar inseguro. Porque alguma coisa ruim vai acontecer. Então, eles acabam ficando inseguros também. E isso, eles são, assim, especialistas em fazer leitura corporal, leitura facial da gente. Então, às vezes, a gente nem tá, tipo, tomou um susto com alguma coisa, tipo, já passou. Aí você olha o gato assim. Esperando pra ver qual que é a sua próxima atitude pra saber o que ele faz. Se ele corre ou se tá tudo bem. Então, assim, eles percebem movimento corporal, expressão facial, ou então até mesmo a questão da entonação da voz. Então, eles percebem qualquer alteração que possa acontecer, que justamente pode afetar eles nessa questão de ou sai correndo, ou tá tudo bem. E muitas vezes eles acabam identificando isso, quando a gente tá ou numa crise de ansiedade, ou numa situação em que a gente tá muito pra baixo. Outra coisa que é muito comum também é quando a gente tá doente. Geralmente, não sei vocês, mas quando eu tô doente... Fica, tipo, um ninho de gato em volta, porque eu fiquei doente. E isso é muito comum de acontecer, porque eles acabam percebendo ali que alguma coisa não tá bem. Então, eles acabam meio que tentando fazer essa atençãozinha a mais ali pra ajudar a gente. E no questão de apoio emocional, acaba atuando também nisso, porque não é que nem cachorro que a gente ensina, mas eles percebem que tem alguma coisa de errado. E aí eles tentam tirar o nosso foco e a nossa atenção para que a gente fique bem normal, né? Tipo, volte ao normal. E até entra também quando a Aline comentou que a cachorrinha e os gatinhos ficam atrás da filha dela, né? Pra ver se tá tudo bem. Como se fosse um irmão mais velho mesmo, né? Olhando, querendo proteger, eles têm esse instinto de proteger a criança. Não são todos que têm, mas tem alguns que têm, sim.
eles acabam tem uns que sim, são totalmente sem noção, pula na criança, sai correndo, né? Mas tem uns que tem um senso de cuidado muito grande. Então, isso eles acabam fazendo mesmo, de ficar atento, o que a criança tá fazendo, se a criança tá fazendo alguma coisa que pode, que não pode. Ou então eles vão e, tipo, tentam sinalizar pro humano maior que tem alguma coisa de errado ali. Eles acabam tendo isso sim, mas não são todos, porque tem uns que realmente Não tem noção nenhuma. não tem noção nenhuma. Geralmente filhotão, né? Quando é até 1 ano e meio, mais ou menos, eles são meio sem noção. Eles não têm muita noção de nada. Quem era mais produtiva com a Cecília sempre foi as minhas fêmeas, né? Tanto a minha cachorrinha, a minha poodlezinha, quanto a nossa Daenerys, a que eu contei pra vocês que virou estrelinha. Elas era assim, Cecília deitou pra dormir, aninhada em cima dela. As coisas da Cecília, aninhada em cima. Na gravidez toda, e até hoje, né, minha cachorrinha tá sempre perto tá sempre por perto, assim, da Cecília, mas talvez por meus animais serem mais velhos, eles não serem... A Cecília chegou, o caçula devia estar com 5 anos, assim. Não era tão bebê, né? Não, eles são mais velhos mesmo, e tanto que a minha poodlezinha tem 15 anos, né, o meu gato mais velho, esse do apoio emocional, o Derp, ele vai fazer agora 13 em janeiro, então são animais mais velhos, então eles não ficam muito naquilo de, tipo, correr atrás da criança, querer brincar junto, tudo, mas... Deixa a Cecília pegar uma bola para vocês verem a alegria que fica ao redor dela, né? Então, é bem gostoso de ver, assim, eles cuidando dela como se fosse a irmãzinha caçula mesmo. E até essa questão, né? A gente tem um mito que você coloca, as pessoas querem um animal pequeno, nenê, para crescer junto com o seu neném. Só que a gente entra nisso também da energia caótica, que são 2 nenéns. Então, imagina, enquanto o gato tá lá tacando terror, o bebê também tem que, a gente comentou, né? As sobrevivências da criança e esse lado do gatinho que não tem muita noção. Exatamente. Ele ainda tá nesse percurso dele entender o mundo, ele tá descobrindo tudo, então assim, ele não vai saber. Exatamente. Então assim, acaba sendo muitas vezes um problema maior, porque filhos dobrados, né? Então assim, é meio complicado justamente porque filhote brincando sem querer arranha, né? Porque eles não têm noção e eles estão aprendendo, e né? a unha é mais afiada. Exatamente, Nossa, parece uma agulhinha, né? Então, assim, se a gente não ensinar, ele não aprende. E aí a gente tem que ir ensinando, mas até ele aprender, leva um tempo, né? Não adianta você querer pegar com uma criança de 2, 3 meses de vida, ou até 2 aninhos, e pôr um filhotinho, eles vão brincar? Vão, mas eles podem se machucar também. Porque ou a criança pode puxar o rabo do gato no momento inoportuno, ou então o gato pode arranhar a criança, ou pode morder a criança como um sinal ali de defesa, pela criança ter puxado o rabo do gato. Então, assim, é muito mais chance de dar ruim do que dar bom. Agora, se for um gato adulto que já está acostumado com a manipulação, que já tem um pouco mais de autocontrole, não é tão atiçado de ficar pulando em tudo, já tem noção de controle de força mesmo, de não morder forte, de não arranhar forte, de não pôr a unha, então é mais fácil, né? Os meus adultos, eles lambiam muito a Cecília, de dar banho mesmo, que nem um filhotinho, e claro, a gente foi sempre orientando ela, a gente falava pra ela beber mãozinha aberta. Aí a gente abria a mãozinha dela e fazia ela fazer carinho, mãozinha aberta, porque o neném, ele já vem assim, né, pra fazer carinho. Aí eu falava que ela não podia fechar a mãozinha, então é mãozinha aberta, tudo. Porque o meu medo era essa beliscada, porque eu ia entender o lado do gato e eu ia entender o choro da criança, porque dói, a gente sabe que dói. A gente ficou, até a pandemia atrapalhou tudo, mas a gente ficou um tempo sem dar lar temporário, justamente por causa disso, porque era a gente com um bebê, com os nossos senhorzinhos dentro de casa, né, um bebê humano. Aí eu falei, porque lá na ONG brincavam comigo que eu era especialista em mamães e bebês, porque vinha e eu adaptava bebê abandonado com mamãe sem filhote, e uma criava o outro, era uma fofura. Mas eu falei, gente, imagina um bebezinho gato aqui dentro de casa, que seja, entrando, e quando eles entram no sofá, é meu pesadelo, porque como é que você tira aquela micro criatura de lá de dentro?
Nossa. De fogão, Ai, meu gente, Deus eles do céu. inventam cada canto. E eu falava assim, eu já tenho a neném, né, que depende de mim, não é uma... Ela não vai andar sozinha que nem o filhote. Aí eu ainda tenho que ficar de olho naquela microcriatura Que não indo para pros e fica pros aprontando. cantos. Aí dali a pouco você sente um cheiro esquisito. Aí ele decidiu testar um banheiro atrás do fogão. Aí lá vai você. Aí eu falei, não, deixa eu dar um tempo, calma, deixa eu me organizar, deixa eu entender como é que é o meu filhote. Aí depois a gente voltou com o lar temporário e, nossa, foi incrível, porque a nossa primeira LT, ela chegou grávida e ela deu à luz em menos de 2 semanas lá em casa. Só que ela também escolheu 11 horas da noite para começar a parir, né? Então a Cecília, vendo a comoção assim, ela conseguiu ver o primeiro bebê nascer dos 4. Então ela viu, depois voltou a dormir tudo, e foi muito emocionante para ela. Ela tem um vínculo muito forte com esses gatos, ela não esquece deles nunca. E eles já estão com 1 ano para 1 ano e meio já. A Cecília tá com quantos anos? A Cecília tá com 5. 5 anos e 5 meses. Pra quem não sabe, LT é lar temporário, tá, gente? É uma abreviação. A gente fala tanto LT, É, pra né? gente é normal. Esquece que é o lar temporário, que é... Ai, é minha paixão, porque vem o gatinho, eu afofo o neném o máximo que eu puder e depois eu mando pra ser feliz numa outra família. Ai, que delícia, principalmente quando é bebê, é muito gostoso. Você quer contar pra gente como que foi a adaptação dos seus gatos com a Cecília? Desde o início ali? Depois conversando com a especialista... A gente vai pegar umas dicas com a Andréia, tá? Já vou entrar um pouquinho, André, se quiser rapidinho falar pra gente um pouquinho desse contato das crianças, e a gente já entra nesse ponto, porque daí acho que vai ser uma boa pra gente só entender como você entra, né? Porque a André hoje, ela trabalha muito a questão da educação dos pais, né, e tutores, com os mini tutores. Sim. E sobre expectativas e tudo que vem quando você coloca um novo membro na sua família. Então, eu vou pedir dar a palavra pra André um pouquinho. Muitas vezes, até em caso de, assim, o pessoal pode me contratar, falar, a gente vai ganhar um bebê, o que eu faço? Então, aí eu acabo fazendo toda essa parte de orientação, adaptação, adaptar com odor e tudo mais, para a hora da chegada do neném do hospital mesmo, não ser aquele evento, né? Ser uma coisa super tranquila, que nem ela falou, é uma coisa normal, faz parte. E isso é uma coisa, assim, que acontece. Muitas vezes os pais, eles ficam já preocupados, porque vai acontecer uma coisa que muitas vezes, tipo, não sabe nem o que tá acontecendo, que pai de primeira viagem, geralmente, fica, meu Deus do céu, vou ganhar um neném. E aí, o animal sente toda essa tensão, né? Então, ele já começa a ficar meio tenso, porque tá tendo uma série de alterações aí que ele não tá entendendo o que é. E aí, começa a arrumar mala, fazer isso, arrumar quartinho, lavar a roupa do bebê antes dele chegar do hospital e tudo mais. Ele já tá percebendo isso, né? Então, só que ele não sabe o que vai acontecer. E aí, muitas vezes, já chega do hospital e a pessoa não sabe o que fazer de forma correta e a maioria das vezes, eles isolam o bebê. Então, assim, eles não deixam o animal se aproximar, não deixam o animal cheirar, não deixam ele ter noção do que tá acontecendo e eles acabam se isolando com a criança, né? Então, assim, é muito ruim porque o gato é curioso. Eles querem ver o que tá acontecendo, eles querem entender, eles querem ter uma certa noção ali, tipo, deixa eu ver o que tá acontecendo no meu território. Então, quanto mais a gente facilitar isso para ele, melhor. Fazer como ela disse, de pegar a touquinha, do cobertorzinho, tudo, de quando ele nasceu, colocar pro gatinho cheirar, é uma boa. Eu não indicaria chegar do hospital e já pôr o bebê para os gatinhos cheirarem, porque é muita informação ao mesmo tempo, né? Mas não quer dizer que esteja totalmente errado, não, assim, é porque depende também de quantos animais você tem, de como são os seus animais, porque tem animais que são super tranquilos, tem animais que são mega carentes e, tipo, que é a atenção do dono só pra ele. Então, depende de várias questões, né? Mas, no geral, fazer a adaptação de cheiro primeiro. Então, oferecer cobertinha, deixar o gato sentir o cheiro do quartinho, conhecer o quartinho, não tem problema nenhum nisso, né? E fazer essa adaptação olfativa, tá? Tá um dia já que o neném chegou, tá tudo mais tranquilo, ele viu que não aconteceu nada de ruim, aí você pode começar a fazer a adaptação para ele ver a criança mesmo. Então, aí pode sentar no sofá, ou então no bercinho, pega o gatinho,
no colo, né? Inverte, Uhum. pega o gato no colo, mostra o bebê. E aí vai fazendo sempre associação positiva, que é o quê? Mostrar que tá tudo bem, fazendo carinho, falando que tá tudo bem, de forma a não mostrar que você tá tenso ou insegura com a situação, porque senão ele pode entender de forma errada. E ele acaba associando que a presença do bebezinho é uma coisa que não tá legal. E aí ele quer se afastar cada vez mais do bebê. Então ele tem que entender que é uma coisa legal, que, nossa, olha, muitas vezes a gente usa, né, um sachêzinho pra comer enquanto o bebê tá chorando, alguma coisa assim, justamente pra ele fazendo a associação de que aquele choro não é uma coisa ruim, tá tudo bem, né? Então a gente vai fazendo algumas associações positivas para que eles possam justamente entender que é mais um membro que chegou e que vai somar na família agora, né? E aí eles não estranham tanto. Uma percepção que eu tenho quando se trata dessa chegada do bebê humano em relação a tudo é que, e isso eu não tô dizendo que eu não tive, tá? A primeira vez que eu saí com Cecília de casa, que eu olhei a poluição do mundo, a poeira na calçada, meu Deus, meu bebezinho perfeito, purinho, recém-saído de fábrica, nesse ar sujo, nesse mundo sujo. Fica uma coisa de você macular toda aquela purezinha ali, que é a mesma coisa que a gente vê quando vê a ninhadinha, né? A gatinha pariu na nossa casa, tudo. É aquela ninhadinha, eles tudo emboladinho, assim, tão perfeitinho, e você fica com dó daquela mácula. Então, do que vinha externo, vinha sempre assim, mas você vai deixar ter contato? E se tiver alergia? Que eu já sabia que as chances da minha filha ser alérgica em meu marido e eu não sendo alérgicos e tendo contato desde a barriga com o bebê, já caía assim drasticamente as chances de alergia, eu acho que era coisa de 70% nos estudos que eu vi na época. Já não tinha medo de toxoplasmose, porque não tenho o hábito de comer perto da caixa de areia do gato. Eu lavo a minha mão depois de manusear a caixa de areia. Eu estava bem tranquila assim, em relação à toxoplasmose, né? E também tem uma coisa estética, de tipo, mas e se ficar pelo na roupa do bebê? Eu ficava, tem pelo na minha roupa, tem pelo no meu sofá. Vou deixar tudo comido de pelo? Não, o aspirador de pó tá aí, nos ajuda todos os dias, luvinha de borracha, né? Então, já eram cuidados naturais do nosso dia a dia, e era tipo assim, vai continuar, inclusive com as coisas do bebê. O que eu fiz de certo com a adaptação foi que o quartinho dela sempre esteve aberto para eles, então eu até trouxe algumas fotos deles usufruindo do quarto dela, né? A caminha dela, sempre... Aqui, ó. Ninguém fala que isso é uma cama de bebê. Todo mundo acha que isso daqui é um ninhozinho de gatos, né? Então, assim, o trocador eu já fiz plástico, que era para se precisasse limpar. É muito fácil, né? Então, ela sempre conviveu com tudo deles. Até que um dia o jogo virou e ela começou a usufruir das camas deles. Então, assim... Vocês usaram, não usaram? Então agora aguenta o bebê. Agora, quando foi a chegada do hospital, eu estava muito animada em apresentar para eles. Só que, novamente, tenho animais que hoje já são idosos, eram animais adultos na época, eu conhecia o comportamento deles, e a minha poodlezinha ficou muito empolgada com o bebê. Ela cheirava, eu vendo depois o vídeo, ela fungava a cabeça dela assim, tipo... Sabe, você chegou a fazer essa troca de cheirinho? Não, nada, porque como ela nasceu de forma natural, no dia seguinte eu já estava em casa, né? Então, assim, foi uma noite, um dia rápido, que eu passei, eu já voltei para casa e eles estavam muito empolgados, não deu tempo de sujar a roupa da menina, entendeu? Então, aí a minha cachorrinha estava muito empolgada, mas ela é absolutamente doce e nada reativa, então eu sabia que não ia rolar ali uma mordida, mas depois eu fiquei, talvez o meu vídeo não seja um bom exemplo, porque a gente não sabe, às vezes é um cachorrinho filhote, a gente ainda não conhece totalmente o comportamento, e os meus gatos, eles estavam assim, tipo,
que gato é esse? Sabe aquela cara quando você chega com a LT, assim, e aí eu pego, eu sento no chão com ela no colo e eles vêm, dão narigadinhas nela, sentem a roupinha. Com os gatos foi super tranquilo. Todos foram lá ver ela? Todos Nenhum foram ficou. lá. Não, todos eles Todos foram lá curiosos. curiar. Na época nós tínhamos 4, né? Hoje nós temos os 3. Entrou uma nova agora no lugar da Dani, veio fazer o papel de menina da casa, mas os 4 vieram se informar, subiam assim, posição de lótus no chão com ela aqui, eles vinham assim, apoiavam na minha perna, olhavam assim, tipo, poxa, que estranho esse Que é bebê, isso aí? que estranho esse filhote aqui, né, esse LT novo. E eles, tanto que era uma tranquilidade minha, porque eles sempre abraçaram os lares temporários, principalmente quando chegava bebê. Ia um por um sendo conquistado e eles cuidavam dos filhotinhos, como se fosse parte da casa. E com ela foi a mesma coisa, eles vieram tipo, olha, um gatinho novo. O gato, ele consegue saber que aquele bebê que estava na barriga é o bebê que estava no colo da Lily? Ele O tem cheiro essa é o mesmo. percepção? O cheiro é o mesmo. Então não é estranho pra eles, não é um novo Não, se bebê. eles acompanharam a gestação, então assim, tem o cheirinho também característico tanto do neném quanto da mãe, né? Então ainda é muito presente pra ele, então ele não vai estranhar por causa disso. Então isso também é bem legal, assim, porque é uma forma de identificação, né? E uma coisa que você comentou que eu achei muito legal é que você citou que você conhecia esses animais, né? Sim. Porque, assim, é complicado virar para as pessoas e falarem assim, ó, você vai fazer isso. E vai dar certo. Porque quando a gente fala de um indivíduo, de um ser vivo, é muito diferente de uma receita de bolo, né? Então, eu não posso virar para 500 pessoas e falar, faz dessa forma que vai dar certo. Tem muitas variantes que podem fazer dar errado, né? Então, é importante você conhecer o seu animal, você ter o mínimo de noção de comportamento dele, do que ele pode fazer ou não, estar preparado, agir de forma preventiva para mitigar ali qualquer erro que possa acontecer, né? Porque, que nem ela comentou, é exatamente isso. Ela chegou e colocou. E tá tudo bem, deu tudo certo, né? Então, assim, não é porque, ai, nossa, eu fiz isso, eu fiz errado. Não! Deu tudo certo, tá tudo ótimo, sabe? Não foi ortodoxo. Acho que é porque você já sabia o comportamento dos já seus animais. conhecia Isso, eu já né? imaginava como seria. Então, quem tava no comportamento mais alterado ali era eu, porque eu tava muito empolgada. Tipo, gente, a mamãe trouxe o bebê, sabe? Então, eu tava mais empolgada ali. E eles ficaram muito tipo, a mamãe voltou pra casa, né? Eles ficaram assim, cheirando ali por ela. Mas é aquilo, a gente já deixava eles entrarem no quarto, a gente já deixava eles... Nossa, eu tive que brigar para eles saírem do carrinho de bebê, entendeu? Chegou uma hora que eu falei, olha, o carrinho é do bebê. Às vezes estava tudo pronto, eu ia sair, tinha um gato lá dormindo pesado no carrinho. Como é que eu tiro o bebê aqui? Como é que eu tiro esse gato daqui, né? Então, eles ficaram muito à vontade com as coisas dela. E eles eram adultos, não eram filhotes. Eu acho que, de repente, quando é um filhotinho que você acabou de adotar ou acabou de resgatar e já no final da gestação não deu tempo de todo mundo se conhecer ainda, e nem da gente saber muito para onde vai o filhote. É um impeditivo? Não é. Às vezes você resgatou ou soube de alguém que estava doando ou foi na Catland, porque se apaixonou. Tanto hormônio. Gente, é tanto hormônio. Eu ficava assim, gente, e se eu levasse um berço pra Catland? Porque eu queria ficar lá com os gatos. É muita coisa, você tá assim, às vezes em estado assim, tão feliz com aquela coisa do bebê chegando, que você se empolga também com os bichinhos. Então, eu acho que não é necessariamente, não é a hora de adotar. Vai, adota, seja feliz, realiza aquele desejo, aquele sonho, tudo. Mas que seja muito consciente de eu preciso observar esse animal, eu preciso adaptar todos esses seres novos na casa, né? Porque tudo é novo. É cheiro, é o local, é o comportamento. Então, tem que ser uma coisa feita com calma. Os meus, tadinhos, eles já viram tanto LT entrando e saindo, eles já foram em tanta consulta,
porque eles detestam sair de casa, eles não gostam, não é o rolê deles. Mas aí você tem que levar na consulta, e é bravo mesmo. E mudança de casa, eles já tinham vivido tanta coisa que eles já estavam assim, É só mais um. É mais uma novidade, a mamãe inventou mais uma, sabe? Os gatos expostos a essas mais mudanças tendem a aceitar melhor, né? Sim. Se é um gato que Se nunca é um mudou gato de casa. que, por exemplo, ou nunca nem viu uma criança, nunca conviveu, ou então, tipo, às vezes não conviveu, mas tem um vizinho que tem uma criança que faz barulho, que às vezes chora e tudo mais, é uma forma dele estar ali se habituando àquilo, né? Mas se ele nunca teve nenhum contato com nada, quando chega, é muito mais difícil. Principalmente na hora do choro. Porque eles assustam muito, porque é um choro agudo, que assim, desde dos antepassados, tudo mais, essa questão de evolução mesmo, é um choro irritante para que a gente possa ter atenção e ir lá acudir a criança. Uhum. Porque se fosse um sonzinho gostoso, a gente dormia de volta. Uhum. Né? Então, assim, é evolutivamente um choro para irritar. A intenção é, tipo, desesperada, questionando todas as suas decisões de vida. Então, assim, para os animais, eles vão ter a mesma irritação. Então, muitas vezes, até uma dica, né, é começar a colocar som de choro de bebê. Né? Então, você vai começar colocando, pode ser em caixinha Bluetooth, em televisão, colocando baixinho o som, enquanto o animal está fazendo uma coisa legal. Que aí a gente vai fazer essa associação positiva. Seja o animal brincando, seja ele comendo um sachê, seja ele recebendo carinho do tutor, alguma coisa legal para ele ir associando aquele som, tipo, peraí, não é uma coisa assustadora. É uma coisa que enquanto eu tô aqui recebendo carinho, eu tô ouvindo esse som e tá tudo bem. E ele vai se habituando a isso cada vez mais. Então, isso é excelente justamente para ajudar, porque o que estranha mesmo é o choro, né? E criança é muito imprevisível. Então, do nada tá andando, de repente cai, se joga no chão, pula, gesticula. E os gatos, eles são muito contidos, né? Então, qualquer coisa muito assustadora assim, eles ficam extremamente irritados. Porque, evolutivamente também, os gatos, eles são presas também, além de ser predadores, né? Então, qualquer movimento inesperado, na cabecinha deles, aciona ali a parte cerebral instintiva, que ele entende que eu tenho que sobreviver. Independente se ele vai derrubar uma cadeira, um armário, o que for para sair daquela situação. E aí pode dar ruim, porque numa dessa ele pode acabar arranhando a criança, né? Por causa de um susto que a gente fala, nossa, gente, que besteira. Mas para ele faz todo sentido. Então são coisas assim que a gente tem que ter noção e estar preparado para essas coisas, né? Então sempre é preferível fazer uma adaptaçõezinha antes para já começar a acostumar esses gatinhos, para que eles não assustem quando realmente chegar o momento. Se acontecer do gato morder a criança, o que a gente tem que fazer? Então, o ideal não é você bater de volta no gato, brigar com o gato, porque muitas vezes o gato, ele pode morder não só a criança, mas qualquer outra pessoa, em quais situações? Se ele se sente ameaçado, se ele tá com dor, ou se ele sente que ele tá tendo o território ali invadido de alguma forma. Uhum. Então, se você pensar pela mente do gato, ele não tá errado em morder. Então, você fala assim, tá, eu entendo o lado dele. Se eu tivesse no lugar dele, eu faria o mesmo. Então, é difícil você pegar e falar, dar uma bronca, dar um tapa no gato, qualquer coisa assim, porque o gato não tá entendendo isso. Ele vai ficar mais estressado. Ele vai ficar mais irritado, ele pode começar a ficar reativo, ficar mais agressivo e começar a aumentar a frequência de agressividade, o que é muito pior. Então, assim, percebeu que aconteceu alguma coisa, tenta entender o que levou a isso, para que da próxima vez que houver uma situação parecida, você já ficar atento. E se perceber que foi uma coisa, assim, muito inesperada, tipo, nossa, o gato mordeu e fincou o dente, não soltava de jeito nenhum, a gente tem que pensar até em algumas questões físicas. Porque pode acontecer do gato estar com uma sensibilidade, alguma dor osteoarticular, algum problema que está desencadeando essa sensação desconfortável nele, que pode estar gerando esse comportamento. É muito comum, por exemplo, criança com gato muito idoso. Gato idoso tem muito problema osteoarticular. Automaticamente tem muita dor. Então a criança vai fazer carinho no gato, não só a criança, até a gente. Quem nunca ouviu aquela coisa, nossa, tipo, o gato é louco, eu tô fazendo carinho do nada, ele me morde. Quem nunca ouviu isso? E muitas vezes,
Hoje, em vários estudos, a gente já tá vendo que isso é causado por dor. Então, se o animal se sente desconfortável, se você tá com eu estou com uma tendinite, né? De verdade. E aí eu tô aqui com a tendinite. E aí se vem alguém ficar aqui, ó, batendo aqui em mim, me cutucando, vai chegar um momento que eu vou dar um tapa na mão da pessoa. Tipo, para, mano, tá doendo, sabe? Então, assim, tá incomodando. E a mesma coisa acontece com eles. Se eles estão incomodados com alguma coisa, se tá doendo, tá gerando um desconforto, eles querem repelir aquilo. Então, muitas vezes é até por isso que gato mais idoso se isola. Por quê? Porque ele não quer que você mexe nele, porque toda vez que você mexe, dói. Uhum. Então, ele começa a se isolar e repelir o seu toque. Então, tipo, ai, nossa, meu gato tá velhinho e ele não aceita mais eu fazer carinho nele. Ou então, toda vez que eu fazer carinho, ele me morde. 95% de chance de ser dor. E eu acho importante a gente sempre manter que em todas as partes dos pais e tutores, das crianças, e também até em relação ao animal, é importante todas as expectativas serem muito bem administradas. Então, assim, e o que eu quero? Eu quero um gato que eu vou fazer vídeos fofos e eu vou ter um TikTok de 1 milhão de seguidores porque o gato sozinho faz fofuras. Pera, que gato é esse? De onde vai vir esse gato? Você vai sair caçando um gato assim? Ou, eu quero uma criança que durma abraçada no gato, como se ele fosse um bichinho de pelúcia. Mas às vezes seu filho vai ser calorento e ele não vai querer pôr nada perto dele. Aí você vai ficar frustrado com isso? Não, meu filho quer um gatinho para ficar no colo. E é um filhotinho. O filhotinho tá preocupado em escalar brinquedo, em ficar lá no alto, em cavucar seu sofá. O único momento em que ele fica quieto é quando ele dorme. Isso. Aí o seu filho quer pegar... É importante você falar pra ele filho, isso é um bichinho, é um ser vivo. Ele não é uma pelúcia. A pelúcia fica no seu colo o tempo que você quiser, porque a pelúcia, né? E às vezes a gente subestima o quanto eles entendem. Tanto o gato entende que, olha, chegou uma pessoa nova na casa, temos uma criança aqui, muitos gatos muito sensíveis, de tipo, eu não posso brincar de qualquer jeito porque ainda é muito delicado, é só um bebezinho, e a criança, às vezes eu falava pra Cecília, mãozinha aberta, ela assim, meses, 1 aninho, mãozinha aberta. As pessoas, ela não entende. Em questão de semanas, assim, ela ia sozinha com a mãozinha aberta. Não é uma coisa assim de, nossa, é o exemplo, é o clima da casa, é a expectativa. Então, assim, você pode ter um gatinho de calendário que vai ficar no colo com a cabecinha, pode ser. Ou você pode ter um mini Tasmania que vai querer correr, isso em se tratando de filhotes. Você pode ter um senhorzinho que vai ter dores no corpo, ou você pode ter um adulto que deita em cima da sua criança e fala, cara, você é mais pesado que o bebê, dá licença, né? Então, tudo pode acontecer, mas é importante entender que cada um dos envolvidos é um indivíduo mesmo. Então, os tutores, os pais, as crianças, os pets, né? Seja o gato, o cachorro, o hamster, cada um vai ter um comportamento e não dá para esperar uma coisinha específica. Minha filha, com todo esse treinamento, com todo esse cuidado, na época do Natal agora de 2023, foi abandonada lá no condomínio uma idosinha que tem 2 bicos de papagaio e uma hérnia. Vocês acham que ela gosta de colo? Vocês acham que ela gosta de ganhar carinho? Então assim, a gente começa o carinho, ela tá toda empolgada. Dali a pouco ela dá uma mordida, porque doeu. Aí minha filha veio chorando, mamãe, a Lulu me mordeu. Falei, filha, ela devia estar com dor. Falei, eu sei, ela é velhinha, eu tenho que ter paciência. Você acolhe o choro, ela já sabe que ela é velhinha e vai ficar tudo bem. Arranhão passa, arranhão sara. Se a gente... Não, que eu vou devolver esse gato. Que não sei o quê, porque esse gato machucou
o meu alecrimzinho, sabe? Dá uma sensação de alecrimzinho, mas o bichinho não tá fazendo por mal. Tenta entender de onde ele vem, do que aconteceu, né? Porque às vezes ele tá traumatizado, às vezes foi maltratado por crianças na rua, ou às vezes ouviu alguma coisa assustadora, né? Um som assustador que deixou ele ali em alerta. É muito mais comum do que a gente pensa, o gato não reagir do jeito lindo, ideal que a gente pensa, né? Não, e a criança, ela não vem igual a gente, com calma e tranquilidade, passar a mão. Ela já vem correndo a 500. Exatamente, gritando. A criança não tem noção do que é calma e noção. tranquilidade. Ela nunca ouviu falar da calma e tranquilidade. Elas vêm assim, falando alto e gesticulando e mãozão, e já quer pegar, fazer assim. Abraçar. E gato Esse não vai meu gostar sobrinho disso. aqui, o tanto que ele já apanhou, o tanto que ele já assustou assim com um gato, e você precisa vir devagar. Ele se assustou. Agora é um protetor, assim. Ele, 10 anos de idade, muita calma, muita explicação. Hoje em dia ele entende bem. Eu acho que também entra da gente, adultos, né? A gente como adulto, às vezes a gente não tem esse tato, esse tempo, a gente vive uma vida muito corrida, de sentar e explicar pra criança, né? É um privilégio você conseguir e tudo. E aí você sentar e explicar pra ela, olha, ele é um animalzinho, aqui dói, aqui não dói. Levantou a orelhinha, não tá muito legal, vamos afastar, vamos esperar. E ele, até pra criança entender também sobre as próprias emoções, né? Se você tá bravo, você não quer que a pessoa esteja ali, e o animal também. Então, querendo ou não, aprende pelo exemplo. E às vezes o exemplo dói um pouquinho, né? Um arranhãozinho, umas coisinhas assim. Faz parte. E eu também, a gente tem um sobrinho. E assim, tem que ter muita paciência. A gente tem que ter muita paciência mesmo. Porque crianças são assim, imprevisíveis. Então, às vezes ele tá lá, com a mãozinha aberta lindamente, bom, fecha a mão no rabo. Então, você tem que estar atento pra abrir e já falar, olha, não, assim, dá carinho. Até recentemente aconteceu do nosso lar temporário, né, o Homer. Ele foi lá e deu um tapinha, assim, sabe, se abençoou, né? Deu um tapinha assim na cabeça do Liam. E aí o Liam foi e fez a mesma coisa com ele. Abençoou ele também, deu um tapinha assim na cabeça dele. Aí eu olhando, eu pensando, meu Deus, o que o gato fez, eu não briguei, agora eu vou brigar. Carinho, né? Aí ele voltou carinho, até peguei a mãozinha do Homer, carinho, né? E aí ficou tudo bem. Então é um exemplo mesmo, então às vezes acontece também. Tipo, por um acaso, alguma vez você dar uma apertadinha, eu também até falo, que a gente adulto, a gente gosta às vezes de ficar lá brincando com o gato mais pesado. Ah, a criança vê? Ah, então eu posso, né? Então é legal. E aí acho que o sonho também do nosso sobrinho é pegar o Homer no colo. Que Porque é o que ele ele vê a sempre gente fazendo, né? Ele vê sempre, mas ele não consegue. E porque ele vem aqui, né? Tipo, Ele é um papagaio. bebê de 2 anos. O Lia é humano. Como que vai pegar um gato? Um gato Entendeu? maior de que 5 ele. quilos. Não tem como. Então não tem. Então eu só observo. A gente pega ele no colo, ele já vem. Eu falo, não, só quando você ficar maiorzinho. Pra ter esse entendimento, né? Também das crianças entenderem que existe etapas e tudo. Assim como a Cecília, acredito que ela tá com 5 aninhos agora. E muito consciente sobre os animais, né? Sobre respeito, porque empatia. é repetição. É repetição. Você não vai falar com o Liam uma vez de calma. Quando você for maior, você vai conseguir pegar ele no colo. Não, ele vai na sua casa 800 vezes, você vai falar isso 800 vezes. Chega uma hora que você já fica assim... Não, ele não gosta de colo. Sabe? Você já começa... Tá. Ele não gosta de colo. Mas... conforme a criança vê e convive, toma um arranhãozinho, ou o gato, ela chega no quarto, o gato corre, aí ela, mas por que ele correu? Então, ele não devia estar querendo agora, né? E às vezes a gente fala assim, parece que, a Aline... foi tudo muito tranquilo. Gente, a Cecília é um bebê de pandemia, foi intenso. Foi dentro de casa, 24 horas por dia, com os gatos ali. Ela viu nossa gatinha adoecer, ela foi com a gente no hospital para internar. Ela voltou sem a gatinha do hospital. Então, a gente viveu tudo isso ali no dia a dia, mas é no dia a dia.
às vezes vai ter um pai ou uma mãe que vai estar vendo isso daqui e vai falar, não, mas meu filho teve uma reação alérgica monstruosa porque existe mesmo, né? Existem níveis muito altos de alergia e eu precisei arrumar um outro tutor ou eu precisei entregar ele de volta. E eu sei que as pessoas, quando fazem isso, geralmente elas fazem isso com o coração destruído, porque existem extremos. Existem animais que não vão querer ficar perto da criança. Eles vão subir em móveis em todo o ambiente que ele tiver com a criança, ou que vão desenvolver, por algum trauma, um comportamento muito difícil. Mas a gente, num geral, crianças e bichos convivem muito bem. Num geral, as crianças não desenvolvem alergias extremas ao convívio com o pet. Então, não tentar fazer da exceção a regra, né? Claro, cada caso vai ser um caso, você acompanha e tudo mais. Mas é importante ver a realidade e administrar essas expectativas, para não ficar aquela coisa de, mas o gato não correspondeu, ou a criança não correspondeu, então... Calma, são seres vivos ali, né? Até isso acaba entrando na questão, da mesma forma que os animais, eles vão reagir de acordo com a nossa reação, a mesma coisa com as crianças, né? Tanto que outro dia eu até ouvi uma pessoa falando de medo de barata, e é verdade, porque assim, os animais se espelham na gente, automaticamente as crianças também, porque nós somos os humanos maiores, que pai, mãe, que dá segurança. Se eles veem a gente reagindo, tipo, nossa, o gato me arranhou. Ai, meu Deus, o gato me arranhou. Ai, mamãe, o gato me arranhou. Se ele vê você indo lá brigando com o gato, ou então se falando, ai, meu filho, vem aqui, vamos fazer um curativo, não sei o quê. Você fazer um super evento daquela situação que é rotineira, é normal. E não foi por maldade. Ele vai entender de uma forma. Agora, se você simplesmente pegar e explicar pra ele, falar, olha, filho, não foi por querer, não foi por mal, ele tava brincando e se empolgou. Tá tudo bem, viu? Ó, foi só um arranhãozinho. Vamos brincar de novo? A criança vai brincar de novo, sabe? Elas vão acabar aceitando isso e elas entendem. Se você explicar, não foi por mal, ele não fez por maldade, foi sem querer, eles entendem. E isso também vai dos pais terem essa paciência de explicar para as crianças. Porque não adianta só virar e falar, não, é um gato bobo, deixa ele pra lá. Porque aí a criança vai crescendo dessa forma, entendendo dessa forma. Tipo, ele realmente é um gato bobo, não vou mais brincar com ele. Então, assim, a gente é um exemplo para eles, né? Então, se a gente mostrar, orientar, ter essa persistência justamente nessa orientação para eles, eles acabam entendendo e tendo uma percepção muito maior da situação e crescendo com essa noção de cuidado, de empatia e tudo mais, que é tão, assim, prazeroso pra gente que gosta de animal. Então, André, pensando em tudo que a gente conversou hoje e tal, o que você falaria hoje pra pessoa que tem crianças e que gostariam de adotar? Assim, sem julgamentos, sem esse todo que a gente acaba escutando muito. Então, pode... Primeira coisa, a pessoa tem que ter noção que um gato é uma vida que dá trabalho. Ela tem que se responsabilizar em cuidar desse ser vivo também. E assim como pode acontecer intercorrências entre as crianças e os gatinhos, como a gente já citou aqui, vai da situação dela simplesmente saber explicar e orientar a criança, né? E aí ela vai conseguir crescer um humanozinho ali super consciente dessa situação, né? Outra coisa que é extremamente importante é a questão de desmistificar o atrelamento que tem do gato com a toxoplasmose. O gato, ele não vai transmitir a toxoplasmose, a não ser que você ingira alimentos sem uma higiene adequada, que você limpe a caixa de areia e não lave as mãos, ou que você coma na caixa de areia. Porque senão, se você não fizer nenhuma dessas situações, você não vai ter toxoplasmose. Não tem como você ter, né? Porque o gato, ele elimina nas fezes. Se você não entrar em contato com as fezes, não tem como você ter toxoplasmose. Teria um problema grávida? Sim. Sim. É um problema porque é uma zoonose e a toxoplasmose, ela pode levar até a cegueira, né? Então, assim, muitos casos, infelizmente, né, 20, 30 anos atrás, um pouco mais até, eu tenho um caso de uma tia que
não tinha questão de higiene, gato vivia tudo solto na rua, né, toda aquela coisa, não tinha caixa de areia para gato, né, então era uma higiene muito assim precária, né, porque as pessoas também não tinham noção de cuidado com isso, e aí sim, se a grávida se contaminasse, isso podia causar sérios prejuízos no feto principalmente, na gestante não tanto, mas no feto sim, pode levar a casos de cegueira. Dependendo da imunidade, pode até ocorrer algumas coisas um pouco piores até, mas assim, é muito importante, tanto que todo protocolo de vacinação, de orientação da gestante, sempre tem que ser abordado, né, só que muitas vezes, ou uma pessoa que não gosta de animais, ou uma pessoa que não tem a mínima noção, né, de como que é feita essa transmissão, ela vai orientar, tipo, você tem gato? Doa, porque é um risco pro seu filho. E não é verdade. O que a gente pensa é que existem mais humanos contaminados com toxoplasmose do que gatos. Isso os estudos, né, mesmo ali contabilizando. E também, a maior parte de nós, a gente teve... Quem foi contaminado por toxoplasmose foi ali na infância, naquela areia de obra, que você pulava em cima daquela areia de obra. Caixa de areia do parquinho. Caixa de areia do parquinho. É muito mais comum você ter contato com um animal, com as fezes de um animal contaminado nessas circunstâncias do que dentro da sua casa. Agora, é muito mais importante você comer as comidas higienizadas da forma correta, que os órgãos governamentais de saúde orientam, como usar o hipoclorito, ou até mesmo a água sanitária na quantidade correta para higienizar saladas, frutas, verduras, porque a carne, se a pessoa come carne e outros grãos, a pessoa já vai geralmente ter um cozimento daquilo, que já te livra dessa contaminação também. Até congelamento dos alimentos já impedem a transmissão dessa toxoplasmose. Então, é muito mais uma coisa do que você põe para dentro do que o que está ao seu redor. Geralmente de frutas e verduras, né, assim, são mais perigosos, porque muitas vezes eu não sei se onde vocês moram tem isso, mas onde eu moro tem muito aquelas coisas assim de área de torre de Enel, né, de energia, eles abrem para fazer horta. Então, para aproveitar aquele espaço, eles plantam uma horta, assim, imensa e vendem as coisas muito baratinhos. Só que muitas vezes eles não fazem controle de entrada e saída de gatos, roedores e tudo mais. E numa dessa, tem a terrinha fofinha ali onde tá o alface, o gato vai entrar lá, ele pode fazer cocô. Se ele tiver contaminado, chegar aquele alface para você e você não lavar da forma correta, você não precisa nem ter gato em casa, nem conviver com gato. Você pode se contaminar. Sim. Né? Então, assim, contaminar não, se infectar. Senão minha professora me briga comigo. Então, assim, é um grande risco, né? E, assim, até uma curiosidade, o gato, ele estando infectado, ele vai ter a liberação da toxoplasmose uma vez na vida. Então, ele não é o tipo de animal que ele vai ficar liberando, tipo, toda vez que ele defeca, ele libera. Então, assim, se os seus gatos são animais saudáveis, bem tratados, não saem de casa, não têm acesso à rua nem para voltinha, nem nada, a chance do seu gato estar infectado é pequena. E a chance daquilo lá acontecer, de ele ficar liberando aquilo nas fezes, é muito menor, porque ele vai liberar uma vez na vida. Então, às vezes, ele liberou quando ele tinha 1 ano, você resgatou ele com 3 anos, ele não vai liberar mais. Então, assim, não é um risco. E pra você pegar a toxoplasmose, exatamente quando o gato está liberando a toxoplasmose, pegar, colocar na boca, qual a chance, né? Exatamente. Então, assim, é difícil, né? Então, assim, é muito mais frequente de se contaminar, se infectar com alimentos não lavados, né? E falta de higiene também. Aproveitando, assim, pra finalizar, algumas dicas. Criança, sempre que for interagir com gato, vai brincar com varinha. Por quê? A chance do filhote, do gatinho, agarrar a mão
da criança e acabar arranhando ela é muito menor, porque tem a varinha e, além da varinha, tem o cordão. Então, assim, é muito mais difícil de acontecer um incidente de arranhar sem querer, qualquer coisa do tipo. Fora que o gato ama brincar de varinha, geralmente, então vai ser uma baita diversão que eles conseguem brincar juntos, assim, com uma certa segurança. Então, a criança sempre vai interagir com varinhas, sem brincar de lutinhas, por favor, porque não é nem pra gente fazer isso, muito menos pra criança fazer isso. Converse com a criança, oriente ela, porque você pensa que ela não tá entendendo, mas ela está absorvendo tudo que você fala. Ensine ela a manipular, a manusear, a carinhar o gatinho da forma correta. Se for um nenenzinho, faça toda uma adaptação prévia antes da chegada do bebê, que isso acaba, assim, tendo um resultado fantástico a longo prazo, tá? Então, ajuda muito. E também... mapeamento de perfil também, né? A gente, você tem os seus gatinhos ali, uma expectativa do que você espera e do que você quer. Então, realmente, você quer um gatinho tranquilo, aí você vai adotar um mini taça. Aí não dá, né? Exatamente. Então, assim, uma coisa que é legal na Catland é que você consegue visitar e ver os diferentes perfis de gatinhos que tem na ONG. Então, assim, você... eu quero um gatinho que seja mais tranquilo. Tem um gatinho mais tranquilo. Eu quero um gatinho mais agitado pra brincar. Tem essa opção. É diferente de, às vezes, você não saber o que você quer direito, não saber o que é o melhor para sua família, para a interação ali no dia a dia com eles, e você acabar simplesmente agindo por impulso. Nada que a gente acaba fazendo por impulso, muitas vezes acaba tendo um resultado legal. Então, o ideal, principalmente quando envolve uma vida, é a gente pensar direitinho, raciocinar direito, a implicância daquilo, o que aquilo vai ter de diferença no seu dia a dia, na sua rotina, e como que você vai lidar com aquilo também, se adequar a ele e ele se adequar a vocês, né? E que tem que ter uma noção de comportamento também, para justamente não criar uma expectativa errada, né? Porque às vezes, eu quero um gatinho para brincar sem parar. Aí você pega um filhotinho que, na teoria, brincaria muito, mas é um filhotinho que você vai ficar quietinho. Ou então o contrário. Então, assim, isso também pode levar à frustração, só que aí acaba sendo muito, muito ruim, porque às vezes a pessoa quer devolver o gatinho porque não atingiu as expectativas dela. Então, assim, lidar com essas situações, saber que estude bem, converse bastante com as pessoas, vá na Catland visitar os gatinhos, conhecer um pouquinho deles. Ouça o seu voluntário de pré-adoção. Exatamente. Encha ele de perguntas, porque ele te Exatamente. orienta. É preferível fazer 1 milhão de perguntas para você adotar com certeza e ter certeza de que você fez o certo, do que você ir no impulso e acabar dando tudo errado. Então, a Catland mesmo tá sempre de braços abertos. Vai lá, 1 dia, 2 dias, 1 mês que seja, ficar visitando para você dar o match certo com o gatinho que você quer, que vai fazer sentido ali para sua vida, que eu tenho certeza de que vocês não vão se arrepender. Perfeito. Gente, hoje nosso episódio chegou ao fim. Gostaria de agradecer as duas por terem comparecido. Obrigada. Muito obrigada. Poderiam dar a palavrinha agora para os nossos ouvintes? Vamos pra Catland. Vamos pra Catland. gente. Só vai lá. Pede pra ir lá ver. Um dia vai lá visitar. Aí, de repente, começa a conversar com alguém do lar temporário, seja lar temporário. Seja lar temporário. É muito amor ser lar maravilhoso. temporário. Minha paixão. Então, visitem a Catland, a melhor escolha. Perfeito. Tchau, Obrigada, gente. gente. Tchau, tchau. Tchau.